Olá, amados, aqui é o pastor Israel Silva falando da lição da EBD, Ética Cristã e Suicídio, lição 6. E nessa oportunidade vamos falar de o suicídio nas Escrituras e no mundo, incluindo suicídio de crentes. Os tipos de suicídios, incluindo suicídio parcelado e o posicionamento cristão para o suicídio. É muito importante que você divulgue, curte no YouTube e Facebook, curta, compartilhe, se inscreva no canal, clique no gostei e assista esse vídeo até o final. Eu peço a você que já vem fazendo isso, que continue, crendo que Deus há de recompensar teu envolvimento com o reino dos céus. Aliás, estou vendo alguns comentários muito edificantes. Pastor Israel, sou seguidora assídua de suas tão elaboradas e excelentes aulas bíblicas dominicais. Tenho aprendido muito, já estou aguardando a sua explanação quanto à aula do próximo domingo. Parabéns pelo zelo e eficiência no preparo das aulas. Otaviana Rodrigues, Brasília DF. Obrigado, Otaviana. Deus é contigo. Que Jesus abençoe sua linda obra. Ana Barros, Niterói, RJ. Obrigado, Ana Barros. Amém. E Deus abençoe a você também. Muito esclarecedor, que Deus abençoe mais e mais. Fernanda Silva, Niterói, RJ. Obrigado, Fernanda Silva, e que Deus abençoe a todos nós. Fui edificado com a aula, que Deus o abençoe, assim como a família mais e mais. Eber Jones Matos, Brasília DF. Obrigado, Eber. E que Deus também abençoe a você e sua família também. Que bom que você gostou. A lição 6 da Escola Bíblica Dominical, Ética Cristã e Suicídio, apresenta o texto áureo que segue. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João, capítulo 10, versículo 10. Aqui, Jesus faz uma metáfora colocando a atitude de Satanás, do inimigo de nossas almas, como sendo o ladrão. Então, ele só vem, o versículo quer dizer isso, ele só vem para matar, roubar e destruir. Então, é matar tudo que está vivo e destruir tudo que está feito. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A vida com abundância é a vida eterna com Cristo. A verdade prática. O início e o término de nossa vida são prerrogativas exclusivas de Deus. Evidente, né? Deus é o Senhor da vida, é Ele que dá a vida e cabe tão somente a Ele tirar a vida. É uma prerrogativa de Deus. Então, a gente vai explorar ainda mais esse aspecto. Então, é um dos problemas do suicídio, é uma das coisas, uma das infrações do suicídio, ele entrar nessa prerrogativa de Deus. A só Deus cabe extinguir, encerrar a vida de um ser humano. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Samuel, capítulo 31, versículos de 1 a 6, que passo a ler e comentar agora. 1 Samuel, capítulo 31, versículos de 1 a 6. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. Aqui, quando diz que caíram atravessados, é que morreram à espada. É isso que está dizendo. Então, foi uma batalha terrível para o povo de Israel, esta aqui. O versículo 2: e os filisteus apertaram com Saul
e a seus filhos. E os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Melquissua, filhos de Saul. Bom, apertaram com Saul, quer dizer, os filisteus endureceram, cercaram Saul e tentando e lutando ali, estavam também nessa batalha os filhos de Saul, dentre eles Jonatas, que era muito amigo de Davi, e esses outros dois. E diz já nesse versículo aqui que os filisteus mataram então Jonatas, Abinadab e a Melquissua, filhos de Saul. Saul, naquela batalha, nesse momento aqui, já tinha visto morrer seus 3 filhos. Versículo 3: E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Aqui os flecheiros cercaram Saul de todas as partes, ele devia ter ali um espaço mínimo para a manobra, mas ele já pressentia que sua morte era questão de tempo. Então vamos ver o que acontece no versículo 4 agora. Então disse Saul ao seu pajem de armas. Pajem de armas é seu armeiro, seu escudeiro. Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Comento daqui a pouco ao falarmos de suicídio este versículo. E o versículo 5. Vendo, pois, o seu pajem de armas, pajem de quem? De Saul. Escudeiro de quem? De Saul. Vendo, pois, o seu pajem de armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Ou seja, logo após a morte de Saul, morreu também o seu escudeiro da mesma forma. Versículo 6. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Tema difícil. Por me propor a pregar a palavra de Deus, mesmo isso não me trazendo aparentes recompensas materiais. Pois arrisco dizer que mesmo entre os que se dizem cristãos, a maioria prefere palavras de ordem e composições com frases do tipo "você é filho de Deus". Na verdade, filho de Deus é o que nasceu de novo e não necessariamente quem o pregador queira agradar. Ou seja, me refiro a filho de Deus por adoção e não pela criação. Pela criação todo mundo de fato é. Os que assim procedem ganham seguidores. Os pregadores que se interessam muito mais em agradar os ouvintes, massagear o ego, ganham seguidores, mas isso não é suficiente para resgatar pessoas das trevas espirituais para o reino dos céus, como prefiro fazê-lo. Portanto, vamos falar dessa lição 6 da EBD, Ética Cristã e Suicídio, por meio dos itens a seguir. 1. O suicídio nas Escrituras e no mundo. 2. Os tipos de suicídio. E 3. O posicionamento cristão para o suicídio. Importa lembrar que suicídio significa provocar a própria morte. Pesquisando o tema Clube 27 na internet, vemos um elenco de pessoas, mundo afora, dotadas de talentos raros e lucrativos, que faleceram aos 27 anos de idade, misteriosamente ou por suicídio. Próximo aos 27, Noel Rosa faleceu aos 26 anos de tuberculose em 4 de maio de 1937, provavelmente por ter fumado e ingerido bebida alcoólica em quantidades acima da média, mesmo quando já estava doente, contrariando orientações médicas. Compositor de 195 canções, sendo que algumas entraram para a história da música popular brasileira, lembraremos dele
quando falarmos de suicídio parcelado. Número 1. O suicídio nas Escrituras e no mundo. Uma das qualidades da Bíblia é registrar tudo o que é necessário para a nossa salvação e edificação, como ensina Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nesse sentido, vou apresentar os fatos narrados nas Escrituras, bem como as informações mais recentes, para só então, ao final desse item 1, fazer meu comentário. Começo lembrando que podemos encontrar 5 casos de suicídio no Antigo Testamento. E vamos falar de cada um para melhorar o rendimento de nossa meditação. Primeiro, Sansão. Segundo, Saul e seu escudeiro. Quarto, Aitofel. 5, Zinri. Sobre Sansão, a gente vai aprofundar um pouco mais adiante, porque Sansão tem uma morte um pouco diferente do geral de quando falamos de suicídio. Vamos falar então de Saul. Saul, de fato. O texto que a gente leu ainda lá na leitura indicada para a classe nos mostra que Saul, quando se viu apertado, quando ele se viu sem saída, cercado pelo exército filisteu, ele ainda pediu ao seu escudeiro, o seu pajem de armas, né? É o vocabulário utilizado na tradução que eu estou utilizando, mas ele pediu ao seu escudeiro que o atravessasse, ou seja, que matasse ele a espada, enterrasse ele a espada, varasse ele com a espada para que ele morresse logo. Mas o escudeiro teve medo, o escudeiro não fez isso. Então diz a Bíblia que o próprio Saul se atirou sobre a sua espada e morreu. O nosso terceiro aqui seria o próprio escudeiro de Saul, que também tem um suicídio um pouco diferente do modelo geral. Também vamos falar dele no momento oportuno, sobre o suicídio desse escudeiro de Saul. Na sequência, temos o quarto caso, Aitofel. Aitofel era um auxiliar de Davi e que, quando Absalão resolveu lutar contra Davi para assumir o reino na marra, Aitofel ficou do lado de Absalão. E diz o texto sagrado que quando Absalão resolveu fazer um confronto, fazer um combate contra Davi, Davi recuou e foi para o outro lado do Jordão, porque ele não queria fazer esse combate com as tropas de Davi, comandada por Joabe. Davi não queria fazer esse combate contra Absalão, seu filho. Davi estava se afastando e Aitofel deu um conselho para que partissem com tudo, que Absalão partisse com todo o seu exército atrás de Davi, não deixasse ele ir muito longe, alcançá-lo para fazer logo a batalha. Mas acontece que Absalão também pegou um outro conselho e seguiu outro, ou seja, deixou para seguir Davi no dia seguinte. Aitofel, pressentindo que estava perdendo prestígio perante Absalão, já pressentindo aquela tentativa de Absalão de tomar o reino de Davi, seu pai, não ia dar certo, dentre outras questões espirituais, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, e quem se levanta contra o homem de Deus se levanta contra o próprio Deus. Também, nesse contexto espiritual também presente, Aitofel acabou se enforcando. O quinto caso do Antigo Testamento que nós podemos citar aqui é o de Zinri. Esse aí ele também tomou o reino de seu senhor. Zinri também tomou o reino de seu senhor e quando ele pensava que poderia ficar à vontade de fazer o que bem lhe entendesse, chegou a matar lá descendentes do antigo rei, mas aí aconteceu que também um outro integrante da guarda, o comandante da guarda, resolveu partir contra ele e tirar ele do reino. E nesse momento diz a Bíblia que Zinri se trancou
na casa e ateou fogo na casa, morrendo dessa forma e encerrando então assim a sua vida. E a Bíblia vai dizer depois que Zinri andou nos caminhos de Jeroboão, e aí a gente vai mostrar o que isso significava. No Novo Testamento, encontramos o caso de Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos escolhidos por Cristo, que porém jamais se converteu. Judas, embora escolhido por Cristo, jamais se converteu. Seguem as referências. Juízes, capítulo 13, versículos 26 a 30. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustenta a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Isso aqui é melhor a gente já ir explicando. Nesse momento, Sansão já havia tido seu olho furado, porque ele revelou o seu segredo, o segredo que ele tinha com Deus, ele revelou a Dalila. Dalila revelou aos filisteus. Os filisteus vieram. Sansão, pensando que tinha força ainda, tentou sair, mas foi vencido. E a primeira coisa que os filisteus fizeram foi furar os olhos de Sansão. E estando ele fraco, puseram Sansão para um trabalho, é um trabalho escravo, moer, ficar girando uma moenda. Mas diz a Bíblia que durante o tempo que Sansão ficou lá, naquele trabalho, seu cabelo também foi crescendo. Até que em determinado momento o líder filisteu fez uma festa e disse assim: olha, tragam todos aqui e tragam também Sansão, que nós vamos brincar com ele. Então era para ficar com aquela chacota, coisa do tipo: cadê a sua força? Que foi feito do homem mais forte? Não era você que levantava, que fazia tudo sozinho, que batia em todo mundo? Coisas desse tipo. Então é disso que está sendo falado aqui. Quando Sansão então foi levado, tinha um jovem que guiava Sansão, porque Sansão estava cego. Então, o templo havia 2 colunas, né? Há pesquisas que indicam que essas 2 colunas é uma questão mística, e elas eram de tal forma colocadas que o texto mostra que Sansão se aproximou e pôde tocar com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra, indicando o quê? Que elas formavam mesmo um portal. E isso ali naquele templo, que era o templo de Dagon, o deus filisteu, para eles era muito importante. Então é disso que esse texto está falando. Sansão então foi levado e até que ele chegou ali e colocou as mãos naquelas colunas, e vamos ver os versículos seguintes. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então o texto é bem enfático. Os filisteus tinham furado os 2 olhos de Sansão. Ele não enxergava mesmo nada. Mas então Sansão fez essa oração ao Senhor, agora já com acesso, né, manual, com as suas 2 mãos, acessando as 2 colunas daquele templo. As colunas eram feitas de maneiras próximas, de tal forma que ele podia alcançar com suas mãos, e isso fazendo realmente a situação de um portal espiritual para o deus Dagon. Versículo 29. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se tinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra, como eu falei para vocês, né? Mão direita numa coluna, mão esquerda na outra coluna. Versículo 30. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte dos que os que matara
na sua vida. Enquanto vivo, enquanto antes de Sansão perder os seus... Quando Deus deu esse poder, uma força incomum, uma questão natural única, um dom único que só Sansão teve. Então ele lutava, chegou a vencer milhares de pessoas, Sansão sozinho lutando, e Deus dava vitória a ele. Claro, Deus dava vitória, era espiritual, mas era também a força que Sansão tinha e a capacidade de lutar. Foi uma coisa muito especial. A força dele era algo único na história bíblica. Antes não se viu nada parecido e depois também não se viu. Então, Sansão nessa situação fez isso. Quando derrubou as colunas, o prédio caiu, então o texto está dizendo que morreu muita gente, mais até do que Sansão matou quando ele estava vivo com toda a sua força. 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4. Nós vamos voltar àquele texto da leitura recomendada. Então disse Saul a seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos, ele se refere aos filisteus, e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. De fato, o pajem de armas não quis, não matou Saul, e Saul se matou. Então Saul cometeu o suicídio. Vamos ao versículo seguinte. Versículo 5. Vendo, pois, o seu pajem de armas, seu escudeiro, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre sua espada e morreu com ele. Isso aqui tem uma explicação. Nos dias do Império Romano, era a cultura totalmente conhecida, que quem tomava conta, dava conta. Provavelmente é o que acontece nos dias de Saul, é muito provável. Olha a situação daquele pajem de armas. Quando Saul diz para ele, atravessa-me com a espada, ele diz, eu vou matar o rei? Bom, ele temeu, até aí tudo bem. Mas depois diz, olha, mas Saul morreu, ele precisava cometer suicídio também? Pois é, por que ele faz isso? Digamos que ele conseguisse sair vivo, chegassem ali os filisteus, e ele disse, eu me entrego, os filisteus tinham interesse mesmo, era no rei, digamos que deixasse ele vivo. Quando esse homem, esse escudeiro, chegasse lá na guarda, lá de Saul, nas poucas pessoas, nos poucos homens que ficaram, enfim, mas quando ele chegasse lá e contasse essa história, olha, Saul se suicidou, aí iam virar para ele, você estava fazendo o quê? Não, eu estava perto dele. Facilmente alguém poderia dizer, essa história está mal contada, foi você que matou o rei. Quando alguém dissesse isso, na época do Império Romano, que é tempos depois, a gente botaria aí cerca de mais aí uns 800 anos, pelo menos, na época do Império Romano, numa situação dessa, a pessoa era morta, ou seja, aquele escudeiro seria morto, se duvidassem da palavra dele, se achassem que ele matou o rei, ele era morto, matavam a mulher dele, matavam os filhos dele e botavam fogo na casa. Então, a única maneira dele convencer as pessoas que ele não havia tramado coisa alguma, era ele também ser encontrado morto. Faça uma comparação com o que acontece na história de Paulo e Silas, a história registrada em Atos, e aí sim, já na época do Império Romano, quando o carcereiro, vendo que houve aquele terremoto e que as cadeias se abriram, a cela se abriu, quando aconteceu isso tudo, aquele carcereiro tentou se matar. É este mesmo contexto. A única maneira dele salvar a vida da família dele e os bens dele era ele ser encontrado morto, porque a vida dele já estava por um fio mesmo. No caso lá de Paulo e Silas disse, não faças tal porque estamos aqui. Então realmente ele não precisou se matar porque ninguém aí ia fugir, então não havia problema nenhum. Mas no caso desse armeiro, desse pajem de armas, desse escudeiro de Saul, ele não teria jeito. Saul estava morto. Quem o encontrasse ia encontrar também um rei morto. Então a situação poderia se agravar muito para ele e para a sua família. Ele então, se suicidando, ele livrava da morte a família. É isso que está por trás. 23. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho,
albardou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade. E pôs em ordem sua casa e se enforcou, e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Aqui é um suicídio tradicional de Aitofel. 1 Reis, capítulo 16, versículos 18 e 19. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao paço da casa do rei e queimou sobre si a casa do rei e morreu. Versículo 19. Por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no seu pecado que fizera, fazendo pecar a Israel. Então, Zinri, dentre os problemas dele, ter conspirado contra o rei anterior, mas o que piora muito a situação espiritual dele é que ele andava nos caminhos de Jeroboão. Essa expressão, quando aparece no Antigo Testamento, significa que copiou os erros espirituais de Jeroboão. Jeroboão foi o pior erro do ponto de vista espiritual, o pior erro da história de Israel. Somados o reino do norte e reino do sul, que era o que acontecia nos dias aí de Zinri. Mateus, capítulo 27, versículos de 3 a 5. Então Judas, o que o traíra, ou seja, Judas traiu a Jesus, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: quem nos importa? Isso é contigo. E Judas, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Então os seus discípulos, agora estamos em João capítulo 12, versículos de 4 a 6. Então os seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vende este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Judas roubava dos pobres. Aqui roubava o dinheiro que era dado ao ministério do Senhor Jesus. Aqui está falando já também do suicídio no Novo Testamento, que é o caso único, o caso de Judas. Em Atos capítulo 1, versículos 16 a 18. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Atos capítulo 1, versículo 17 agora. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Versículo 18. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. O suicídio no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 804 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. O Brasil é o 8º país em número de suicídios. Em 2012, foram registrados 11.821 mortes, sendo 9.198 homens e 2.623 mulheres. Taxa de 6 para cada grupo de 100 mil habitantes. O levantamento diz ainda que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. E apenas 28 países do mundo possuem planos estratégicos de prevenção. Informações do site do G1 de 4 de setembro de 2014. Comentando esse item 1. Quanto aos suicídios registrados na Bíblia, chamamos sua atenção para o mau estado espiritual dos envolvidos. Começo por Aitofel, que havia conspirado contra o reino de Davi, depois Zinri, que também havia conspirado, e Zinri, no pouco tempo que ele ficou exercendo o rei, ainda andou nos caminhos de Jeroboão, ou seja, praticou a idolatria, ofendeu espiritualmente a Deus. Aí depois vem Saul, que estava já reprovado. Dentre os seus malefícios, Saul chegou a mandar matar 40 profetas do Senhor.
E isso aconteceu. Então ele estava totalmente reprovado. Quanto ao pajem de armas de Saul, ou seu escudeiro, assim como Sansão no Antigo Testamento, falaremos no próximo item. E ainda resta Judas Iscariotes, que também o texto que a gente leu mostrou que Judas Iscariotes roubava o dinheiro que era entregue para o Senhor. E chegamos ao suicídio de evangélicos. Esse ponto não está na revista, mas em face das notícias recentes de suicídios envolvendo evangélicos, e sendo estes minha maior parcela de alcançados, sinto ser oportuno abordar essa particularidade do problema. No início de 2018, tivemos a triste notícia do suicídio do pastor Gilson Genário Rodrigues, na cidade de Espera Feliz, Minas Gerais. Além disso, 2017 já era considerado um dos anos mais sombrios da década quanto a suicídio de pastores. Entre esses, o suicídio do pastor Júlio César, ex-presidente da Assembleia de Deus em Araruama, Rio de Janeiro, o suicídio do pastor Moisés Ricardo, que era pastor da Assembleia de Deus na cidade de Cornélio Procópio, no Paraná, além do suicídio da pastora Lucimari Alves Barro, da cidade de Criciúma, em Santa Catarina. As razões que levaram esses líderes a tirarem a própria vida parecem ainda não serem totalmente conhecidas. No entanto, considerando que esses suicídios tiveram grande repercussão justamente por se tratar de pastores, leva-nos a aventar que esta estatística entre evangélicos como um todo pode ser ainda maior. Quanto aos suicídios noticiados em nossos dias, não dispomos de muita informação, mas as explicações como depressão ou frustração que encontramos são insuficientes para esgotarmos o assunto. A história da igreja é rica em personagens que passaram por isso. Embora não defenda a corrente que apresenta Elias como deprimido após ter vencido os profetas de Baal e Assera, quando o homem de Deus pediu ao Senhor que tivesse sua vida, pediu ao Senhor que tirasse sua vida, reconheço que ele estava emocionalmente fragilizado. Mesmo assim, jamais atentou contra a própria vida. A Bíblia registra que à véspera do agendamento do cumprimento de sua sentença de morte, Pedro estava dormindo quando apareceu um anjo e o libertou milagrosamente. Mais tarde, segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, sem qualquer escritura de ter atentado contra a própria vida. Ainda segundo a tradição, João foi lançado num tanque de azeite fervente, sobrevivendo sem sequela milagrosamente. Além disso, segundo as Escrituras, foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu as revelações escritas no Apocalipse, o que não aconteceria se tivesse atentado contra a própria vida. Importa lembrar do apóstolo Paulo, que levou 5 quarentenas de chicotadas dos judeus, além de ter sido preso em Filipos tão somente por pregar o evangelho. Esse apóstolo dos gentios, mesmo sabendo que sua partida por condenação humana estava próxima, ainda nos escreveu a segunda carta a Timóteo, contendo a preciosidade de 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Segundo a tradição, Paulo foi decapitado, mas aguardou em Deus enquanto viveu, pois essa é a vontade do Senhor. Se você está desanimado, recita esse versículo com fé, o Salmo 42, versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Aleluia! Ora, o ministério pastoral é difícil e tem pirâmide, ou seja,
ínfima minoria que aparece na mídia e bem-sucedido financeiramente. No entanto, a grande maioria é formada por irmãos vocacionados que entregam sua vida espiritual, emocional e intelectual a serviço da missão recebida do Senhor. Essa maioria quase sempre convive com escassez de dinheiro, de amigos, de saúde e, não raro, carece também de reconhecimento até mesmo dentro da própria família evangélica. Humanamente é assim, mas estando convencido ou convencida, eu falo para você que está me ouvindo agora, de estar onde o Senhor deseja que você esteja, prossiga no amor pelas almas, na fé consumada do Senhor Jesus Cristo, bem como na esperança de que, Romanos capítulo 8, versículo 18, as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Louvado seja Deus! Os suicídios registrados das Escrituras demonstram pessoas se sacrificando por outras, ou, na maioria dos casos, graves problemas espirituais dos que tiraram a própria vida. Um pastor ou cristão dar cabo da própria vida significa desistir do que pregou e dizia acreditar. Na história da igreja, é quase um consenso citar o versículo que mudou a vida espiritual de Martinho Lutero, em Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. Entretanto, esse versículo, quando encontrado na Epístola aos Hebreus, apresenta uma continuação propícia ao que estamos meditando. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A alma de Deus não tem prazer nos que desistem. Esse é o meu comentário nesse versículo. Nesse sentido, seja pastor ou membro, convém lembrar que nosso exemplo é o Senhor Jesus, bem como os que procedem segundo a vontade do Altíssimo quando provados. Bom testemunho é viver para Cristo enquanto o Senhor quiser. Portanto, mesmo na adversidade, olha para Jesus, vai em frente, confiando que o Senhor vai cooperar conforme a tua fé e tua realidade. E tem 2 tipos de suicídios. Suicídio sempre se refere ao ato de se tirar a própria vida. Além disso, há circunstâncias diferentes quando ele ocorre. O primeiro tipo é suicídio convencional. É o suicídio em nome da honra, quando a pessoa se sente extremamente envergonhada por algo que fez ou pela circunstância em que se encontra. É o caso dos esquimós, incapacitados e idosos, quando não veem um modo digno de continuar vivendo. Também se enquadra em suicídio convencional, o caso cultural da pessoa que, sentindo-se publicamente envergonhada, tira a própria vida, como já ocorrido entre japoneses. Segundo a revista da Escola Dominical, a taxa média de suicídio no Japão era de 70 pessoas por dia em 2014. O segundo tipo é o suicídio pessoal. Esse é praticado sem fator cultural, ou seja, é associado a problemas particulares ou existenciais. As causas podem ser dificuldades financeiras, desilusões amorosas, sentimentos de culpa, depressão, neuroses, desequilíbrios mentais ou espirituais. No Brasil, em 2012 foram registrados 11.821 mortes, sendo 9.198 homens e 2.623 mulheres, taxa de 6 pessoas para cada grupo de 100 mil habitantes. Esse índice é superior às mortes causadas pela AIDS e pela maior parte dos tipos de câncer. O terceiro tipo é o suicídio sacrificial. A revista da EBD está confusa nesse ponto, pois dá exemplo do que afirma
não ser suicídio. Ora, se não é suicídio, não deveria figurar como exemplo. De qualquer forma, o melhor exemplo dessa modalidade de suicídio pode ser o caso da morte de Sansão, bem como do pajem de armas de Saul. Explico. Sansão, ele já não enxergava mais, já não tinha todo o seu conteúdo físico, né? Ele já não enxergava mais, mesmo assim, ele sabia que a morte dele também era questão de tempo ali, de pouco tempo, sendo prisioneiro dos filisteus e cego naquela situação. Dessa forma, Saul, então, fez aquela oração a Deus e Deus atendeu e ele acabou derrubando aquelas colunas, consequentemente derrubando o templo de Dagon, que estava cheio de filisteus, e matou muita gente ali com aquela ação. Com isso, ele também libertou, naquele momento da história, o povo de Israel do jugo filisteu. Então ele deu a sua vida em benefício do povo de Israel. É o melhor exemplo que a gente pode ter de um suicídio sacrificial. O caso do pajem de armas de Saul não é demais repetir. Provavelmente ele estava diante daquela situação. Quando eu chegar vivo lá no arraial do povo de Israel e eu disser que o rei está morto, o rei foi morto como? A espada. E quem viu? Ninguém viu. E quem estava com ele? Só você estava. Então alguma pessoa vai sugerir que eu matei o rei, pronto, e eu não vou conseguir me justificar. E nesse caso, provavelmente já vigorava também esse costume. Se ele cometeu um crime dessa natureza, atentar contra o rei, matar o rei, então aplique-se a pena, ou seja, matar a mulher dele, matar os filhos, derrubar a casa e botar fogo na casa. Provavelmente, então, esse pajem de armas de Saul, ele comete o suicídio para salvar do risco de morte sua esposa e, consequentemente, toda a sua família, toda a sua casa. Quanto aos profissionais que perdem suas vidas no exercício da profissão, tentando salvar outros, lembro-me de que, nos treinamentos de que participei sobre combate a incêndio e resgate no mar, é enfatizado que não há nenhum mérito em se aumentar a quantidade de vítimas num caso de sinistro. Significa dizer que, nesses casos, o profissional deve entrar no fogo ou na água acreditando haver chances reais de salvar alguém, além de si mesmo, principalmente. É razoável entender que pode haver um erro de avaliação, como no caso de bombeiros falecidos na tentativa de salvar pessoas no World Trade Center. O prédio lá, as construções do 11 de setembro, quando não previram que o prédio estava prestes a desabar. O que de fato aconteceu e os vitimou também. Uma grande quantidade de profissionais do Corpo de Bombeiros. Casos como esses não devem ser chamados de suicídio de tipo algum, suicídio parcelado. Esse quarto tipo de suicídio não está na revista, porém sinto ser muito oportuno sua abordagem. Assim como é possível, na maioria dos países, comprar e vender bens pagando-se à vista ou parceladamente, geralmente uma vez ao mês, também há pessoas que se matam em um só ato e os que se matam aos poucos. Chama a atenção dos fumantes, que mesmo sabendo dos males contra a sua saúde, continuam fumando até contraírem uma enfermidade de que morrerá. Há ainda os que bebem e dirigem, contando com a sorte, até que um dia morrem ou mata outros em decorrência desse ato insano. O caso do voo trágico, vitimando vários jogadores da Chapecoense e jornalistas e o treinador também da época, também está contido nesse caso, pois as investigações mostraram que o piloto já viajara com escassez de combustível outras vezes, visando diminuir custos e aumentar seus lucros, desconsiderando, todavia, que estava vendendo a vida de passageiros e sua própria, até que a entrega se deu em 29 de novembro de 2016. Deixo o seguinte versículo. Hebreus capítulo 9, 27.
E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Número 3. Mas afinal, qual o posicionamento cristão para o suicídio? Penso já ter respondido, mas sendo mais enfático, concordo que a posição teológica e a ética do cristão são desfavoráveis à prática do suicídio por afrontar a soberania divina, como detalhamos a seguir. O primeiro posicionamento é o teológico. É oportuno lembrar que o cristão de verdade deve justificar sua opinião e conduta em assuntos relevantes como esse, baseando-se nas Escrituras. Nesse sentido, o Senhor Jesus ensinou que o segundo grande mandamento é amar o próximo como a si mesmo. E cá entre nós, o suicídio é contrário a amar a si mesmo. Pois, nesse caso, o jargão popular é perfeito. Quem ama, não mata. E mais, os homicidas não herdarão o reino dos céus. Quase todos os pecados elencados dessa forma podem ser perdoados quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, deles se arrepende. Porém, no caso do suicídio, torna-se difícil defender que uma pessoa possa se arrepender quando sua última ação antes de morrer foi exatamente cometer um suicídio. Semelhante meditação deve ser feita considerando ser o cristão, templo do Espírito Santo. Deixo os versículos a seguir. Mateus capítulo 22, versículos de 37 a 40. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando se fala toda a lei e os profetas, significa todo o Pentateuco e o livro dos profetas, né? Profetas maiores, profetas menores. Profetas maiores, Jeremias, Isaías, Ezequiel. Profetas menores, aí você tem Abacuque, Amós, Sofonias e assim por diante. Na verdade, quer dizer, depende de todas as escrituras do Antigo Testamento, que era o que estava disponível naquele momento. Então é isso que Jesus está dizendo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, ou seja, depende todas as escrituras sagradas. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O segundo posicionamento é ético. A posição da ética cristã é contrária ao suicídio pelos seguintes motivos. O suicídio implica banalizar a vida e afrontar a soberania divina. O suicida viola o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. O suicídio é um ato egoísta de quem pensa em aliviar seu sofrimento sem se importar com os outros. Suicidar-se denota a inversão dos valores da vida e falta de confiança em Deus. E, por fim, o suicídio é um gesto de ingratidão que interrompe o ciclo e a missão da vida outorgada por Deus. Concluindo, se uma pessoa não teme a morte, é porque se encontra em um dos dois grupos. O primeiro são os insensatos, que não temem a morte, mas fariam melhor a si mesmo se temessem. O segundo grupo, que não teme a morte, são os que estão em Cristo, pois os que morrerem em Cristo ressuscitarão para a vida eterna com Cristo, segundo as Escrituras. Por isso, encerro dizendo a você que qualquer que seja a adversidade, procure
encarar, entender que é um momento de prova, é um momento difícil, mas que o Senhor está de braços abertos, está de ouvidos abertos para te ouvir. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe até onde você pode suportar, Deus sabe até onde você é capaz de ir. Sabendo de uma coisa, as aflições do tempo presente não são para se comparar, não podem ser comparadas com a glória que nos há de ser revelada. Esse texto a gente recitou lá em Romanos capítulo 8. Então, qualquer que seja a dificuldade, pode saber de uma coisa: se você clamar ao Senhor, o Senhor está contigo. Mas vai passar de uma hora para outra, pastor? Vai terminar a adversidade? Isso eu não posso garantir, mas posso garantir que quando você clamar ao Senhor, o Senhor vai estar contigo. E se você tiver que passar pelo vale, o Senhor passa no vale junto. Se você tiver que passar pelas águas, o Senhor passa pelas águas junto. Se você tiver que entrar no fogo, o Senhor entra junto. Mas mas afinal, eu vou me queimar ou não vou? Isso é com Deus. Se você tem fé, e é isso que precisa ser restaurado, tenha fé em Deus, tenha fé no Senhor Jesus Cristo, e Ele vai te dar o livramento, Ele vai te conduzir, e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe o que é melhor para você, o que é melhor para mim, o que é melhor para cada um de nós. Amém? E eu vou orar por você. Pai amado e santo, em nome de Jesus, te oramos, Senhor, agradecendo pela Tua palavra, que podemos ministrar, meu Senhor, mais uma vez. Te oro, meu Deus, pelas pessoas que estão assistindo este vídeo, quer seja, Senhor, por computador, por telefone celular, por tablet, que seja, meu Senhor, no Brasil, nesta cidade, em qualquer parte do mundo. Ó Deus bendito, recebe, Senhor, a nossa gratidão e abençoa estas pessoas, segundo a multidão das tuas misericórdias, segundo, meu Senhor, a necessidade de cada um. Também, Senhor, aquilo, meu Deus, que nós não conseguimos falar aqui, que eu não consegui falar aqui neste vídeo, que o Teu Espírito, Senhor, complemente, dando entendimento. Livra, meu Senhor, livra os Teus servos, livra, meu Senhor, do suicídio. Se tiver uma pessoa assistindo agora, que seja repreendido esse espírito em nome de Jesus, que essa pessoa receba agora a fortaleza que há em Deus, receba agora o dom da fé, crendo que o Senhor é poderoso para mudar a situação, mudar o quadro, ou se aprouver ao Senhor, que realmente chegue o momento de tua partida, mas que parta para a glória, partir com o Senhor, esperando em Deus e confiando em Deus, sendo fiel a Deus até o fim, segundo as Escrituras. Pai bendito, abençoa os teus servos, Senhor, renova as forças, ajuda-nos, Senhor, pois nós dependemos de Ti. Ajuda-me, Senhor, a prosseguir, meu Senhor, pregando a Tua palavra, vivendo a Tua palavra, amando a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a guardarmos a Tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra Ti. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que em nome de Jesus você tenha sido abençoado e abençoada com esse vídeo e que você se inscreva nesse canal, divulgue, curta, compartilhe, comente e clique no gostei. Comente no Facebook e no YouTube. Em nosso próximo encontro, comentaremos a lição 9, Ética Cristã e Planejamento Familiar. Então, até lá, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.